Bora, bora! Muito boa noite! Noite de Libertadores da América, noite de Copa Sul-Americana, noite de Copas. E você, claro, já acompanhando essa cobertura. Sejam todos bem-vindos na transmissão de Atlético Nacional de Medellín e São Paulo. Jogo da ida das oitavas de final da Libertadores da América de 2025. A partida de hoje acontece no estádio Atanásio Girardot, em Medellín, na Colômbia, onde se promete um público muito, mas muito repleto para receber o Atlético Nacional de Medellín nesse primeiro desafio já eliminatório da Libertadores da América. E o adversário do Atlético Nacional de Medellín é um velho conhecido. Já fizeram semifinal de Libertadores, de Sul-Americana, já tiveram histórias entre si. E a grande verdade é que o time verdolaga tem um retrospecto para lá de importante contra a equipe do São Paulo. Dá para falar que é um confronto que acarreta uma responsabilidade a mais para esse São Paulo. São Paulo que vem invicto. Ganhou todos os jogos fora de casa até aqui na Libertadores da América. Será que vai conseguir mais um triunfo longe do Morumbi? Até porque o São Paulo passou com a segunda melhor campanha geral, apenas atrás do Palmeiras. Então, o São Paulo vai poder, na terça-feira que vem, também, claro, como o torcedor do São Paulo sempre fala, é quarta-feira de Libertadores, mas a terça-feira que vem vai ser daquelas pra lá de especial. E a gente já abre essa transmissão com muitas informações, com muito detalhe de tudo que você precisa para já entrar no clima, para já entrar informado para Atlético Nacional de Medellín e São Paulo. Estou acompanhado do nosso grandíssimo Gabriel Assis. Já desejo uma boa noite para você, Gabriel. Noite de Libertadores da América, já temos um brasileiro em campo que é o Fortaleza, daqui a pouco é o São Paulo, amanhã a gente tem Flamengo e Internacional, quinta-feira tem Botafogo, tem Palmeiras em campo, começam os brasileiros da Libertadores, no sonho da glória eterna, São Paulo sonhando com esse tetracampeonato de Libertadores, duelo pra lá de difícil, duelo que tem uma rivalidade dentro da América do Sul. Muito boa noite, Gabriel. Boa noite, Luiz Henrique. Boa noite para todo mundo ligado aqui na Pro Esportes Brasil. Chegamos, enfim, na semana de Libertadores da América, a Copa Libertadores, o sonho, a obsessão dos clubes, realmente do nosso continente em conquistar este título. Se a gente for olhar, claro, para essas duas equipes, é um duelo gigante, é um duelo grande, porque são 5 Libertadores da América dentro deste confronto entre Atlético Nacional e São Paulo. O Atlético Nacional, que é bicampeão, foi campeão em 89 e em 2016. 2016, todo mundo sabe, eliminando o São Paulo na semifinal, os 2 gols do Borja do Morumbi, a vitória do Atanásio Girardot, São Paulo até sai na frente, gol do Caleri, mas estava predestinado aquele Atlético Nacional ser campeão da Libertadores naquele ano de 2016. Do outro lado, um tricampeão São Paulo, 92, 93 consecutivamente, depois o tri em 2005, perdão. Então, é um duelo com histórias, é um duelo com uma história recente, e 2 times com tamanha tradição em seus países, principalmente, mas também no continente, porque são times que já levantaram esta taça, o Atlético Nacional 2 vezes, o São Paulo 3 vezes, e que querem, sem dúvida nenhuma, voltar a levantar esta taça. O Atlético Nacional não é campeão desde 2016, o São Paulo desde 2005, ou seja, 20 anos que o torcedor do São Paulo espera por esse tetracampeonato da Libertadores, se isolar como o primeiro brasileiro a conquistar 4 títulos de Libertadores da história da competição. Então, sem dúvida, é um duelo muito interessante que a gente vai acompanhar. E não interessa, Luiz, se é quarta, é terça, quinta-feira, noite de Libertadores envolvendo o São Paulo, para o torcedor do Tricolor da Barra Funda, é sempre uma noite diferente, Luiz Henrique. É uma noite diferenciada e a gente já vai entrando no clima, tá? Já vamos entrando no clima porque é noite diferenciada para o torcedor do São Paulo. Eu estava olhando várias mensagens de torcedores são paulinos, Diziam, chega o Natal, mas não chega 21h30 para esse jogo contra o Atlético Nacional de Medellín, Porque é aquilo, o sentimento da vingança, ela existe. Mas não adianta, o São Paulo precisa olhar para o presente. E esse presente, desde que o Hernan Crespo chegou, é de muitas boas respostas, ainda que semana passada tenha acontecido a eliminação na Copa do Brasil. Mas a gente vai trazer todo esse panorama, inclusive as últimas notícias que apontam aqui do lado da equipe do São Paulo.
Primeiro a gente vai trazer um pouquinho mais dessa prévia do que a gente tem do confronto entre Atlético Nacional de Medellín e também a equipe do São Paulo. Essa prévia que aponta um pouco mais pelo que fizeram aqui na Libertadores e também, claro, pelo momento que as equipes vivem, né? O São Paulo vive seu melhor momento na temporada, apesar da eliminação na Copa do Brasil. O São Paulo tem 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, está 6 jogos invicto dentro do campeonato. Então, de fato, uma sequência que é considerada revolucionária para o técnico Hernan Crespo. Chegou e realmente botou o São Paulo no trilho. O São Paulo que chegou até entrar na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, hoje já está ali na porta, né? Ainda não dentro, ficou até parcialmente, mas saiu do G6 do Campeonato Brasileiro em zonas, né, próximas de Libertadores da América. O Atlético Nacional de Medellín é o segundo colocado do Clausura, campeonato colombiano. Fez 11 pontos em 18 disputados. Fez um campeonato inicial, apertura, foi ruim. Inclusive, a permanência do técnico Javier Gandolfi, muito se fala, passa por esse duelo entre Atlético Nacional de Medellín e São Paulo. O Atlético que ganhou alguns reforços, então chega também mais forte para esse confronto. O São Paulo praticamente não teve grandes reforços nessa janela, a única aquisição foi o Tapia, né, dos jogadores. Mas é verdade que o São Paulo está se movimentando. Hoje, inclusive, algumas notícias de jogadores para chegar. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais em relação a eles. Pegando esse recorte, Gabriel, São Paulo, 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, 6 partidas invictas se pegar o jogo contra o Bragantino, mas tem uma queda na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. O torcedor vai falar que a arbitragem acabou atrapalhando o São Paulo, o Rafael não era para ter sido expulso, enfim, cada um tem o seu argumento, cada um tem a sua opção de colocar para alguns uma desculpa e para outros um argumento até que válido. Mas o que a gente pode trazer desse São Paulo? A reação do Campeonato Brasileiro e também o futebol que melhorou visualmente, é um time que entrega mais visualmente, plasticamente do que o time do Zubeldia. Tudo isso, na sua opinião, é pela chegada do Crespo, deu uma motivada nos jogadores, trouxe novas ideias, porque é aquilo. Teve a parada para a Copa do Mundo de Clubes, todo mundo queria a tal da parada. Ela veio, o São Paulo trocou de técnico, e se o Campeonato Brasileiro tivesse começado após a Copa do Mundo de Clubes, o São Paulo até seria líder. Na sua opinião, tudo era realmente dessa chegada do Crespo, ou sei lá, o Zubeldia está sendo injustiçado, tem coisas dele no trabalho da equipe? Como que você vê a chegada do Crespo e essa injeção de ânimo aí dentro da equipe? Não, sem dúvida, Luiz. Quer completar? Porque eu só fui testar o microfone. Não, eu só ia falar isso mesmo. Mas é de fato, é só a gente ver claramente a mudança, né, que houve nesse São Paulo com a troca de treinadores. E sem dúvida ela está completamente ligada à chegada realmente do Crespo, porque quando a gente fala do Zubeldia, do trabalho, e como a gente vem falando no Red Bull aqui há algum tempo, não se pode reclamar de tempo. O Zubeldia teve mais de um ano de trabalho. Mais de um ano não, porque ele chega contra o Barcelona de Guayaquil no ano passado, acho que era fase de grupos, então é um pouco mais de um ano, é verdade, ali praticamente no meio de 2024 o Zubeldia chegou. Ele teve mais de 80 jogos para dar resultados para a equipe do São Paulo, trazer resultados para o São Paulo, e assim, conquistou bons, maus resultados, como todo técnico tem durante toda a sua caminhada, mas o que fica de impressão para a torcida, para o próprio clube, é como o técnico, como o time evolui a cada jogo. E na questão do Zubeldia, o São Paulo apresentava muitas vezes evoluções. O São Paulo, em alguns momentos, com o Zubeldia, ele ganhava jogos, como por exemplo, ganhou esse ano o Majestoso de novo, né? Ganhou mais o Majestoso contra o Corinthians no Brasileiro, mas me referindo ao jogo do Paulista, por exemplo, que o São Paulo ganhou de 3-1, principalmente ele fazendo os gols na segunda etapa e tudo mais, e foi a vitória com o Zubeldia, porque a vitória do Brasileiro foi já com o Crespo, mas no Paulista, com o Zubeldia,
O São Paulo teve aquela mega atuação contra o Corinthians, mega no sentido de, poxa vida, jogando em casa contra um grande rival. A gente pode dizer que pode ser até um dos seus maiores, né? Se você for comparar também, botar o Palmeiras nessa briga aí, porque todo respeito ao Santos, mas a gente sabe que a rivalidade maior em São Paulo é entre Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, e Corinthians e São Paulo, né? Apesar que o Santos também, claro, tem boa rivalidade, mas é mais dessa trinca aí em relação à rivalidade. Então, aquele jogo foi um jogo de o São Paulo foi muito bem, principalmente na segunda etapa. O primeiro jogo acaba 0-0, se eu não me engano. O segundo tempo, o São Paulo vai para cima, faz 2-0. O Lucas dois gols do Lucas, o gol do Oscar. O Corinthians chega a diminuir com o José Martínez, mas o São Paulo vence aquele jogo de uma maneira muito dominante. O São Paulo, de fato, venceu aquele jogo como o anfitrião, se impondo, indo para cima, não dando oportunidades para o time do Corinthians. Na verdade, é verdade, os gols foram todos no segundo tempo. Né? Eu não me confundi, eu só vim dar aquela checada para não ter falado uma coisa além da realidade, mas, de fato, todos os gols da segunda etapa. Então, aquela acho que foi a última grande atuação do São Paulo sob o comando do Zubeldia. Porque algumas outras vitórias eram conquistadas um pouco na base da raça, né? Era um pouco conquistada na base do sufoco, muitas das vezes. Ele não gostava muito de usar a base, isso era uma coisa que o torcedor de São Paulo reclamava bastante. Hoje a gente vê alguns meninos de Cotia pedindo passagem, o próprio Rodriguinho, acho que é o menino de Cotia, tirando, claro, o Rio Francisco, que não está jogando por conta de uma lesão no joelho, que foi o LCA, então de fato, se o Rio Francisco não tivesse tido essa lesão, ele estaria aí, pelo menos, brigando por uma posição de titular no ataque do São Paulo com o André Silva, porque o Luciano ele é um cara incontestável nesse ataque do São Paulo. Então, o Zubeldia não gostava muito de usar a base, isso era um ponto que pesava negativamente para ele. Toda hora mudava o time, toda hora mudava esquema tático, fazia aquela salada tática no time do São Paulo, escalando muitas das vezes jogadores em posições que nós estamos acostumados, como por exemplo o Ferrarese na lateral direita. A gente já vê a diferença quando o Crispo chega, coloca o Ferrarese para jogar de zagueiro, um zagueiro pelo lado direito, daí coloca o São Paulo para jogar com 3 zagueiros, mas você tendo um cara para fazer a ala, né, o Ferrarese para jogar nessa função de zagueiro. Tanto que a gente viu, desde que o Crespo chegou, uma subida do Ferrarese, cara. O Ferrarese que sempre foi no São Paulo, teve muitos altos e baixos em relação à titularidade, né, Luiz? Então, era um jogador que horas era titular, horas era mais reserva. O São Paulo, no período, até teve outros jogadores ali para fazer que, de fato, deixavam o Ferrarese na reserva. O São Paulo teve bons jogadores até nos últimos 2 anos. O São Paulo teve Rafinha, lateral direito, tinha uma dupla de zaga ali, Diego Costa, Beraldo. O São Paulo, de fato, tinha um sistema defensivo ali com jogadores que, de fato, não davam oportunidade, né, para o Ferrarese chegar como titular da equipe. Mas desde a chegada do Crespo, cara, assim por todo o time, o Ferrarese subiu bastante de produção. Inclusive, no jogo passado do São Paulo, agora no Brasileiro, deu assistência para um dos gols no último jogo agora. Foi do Sabino, né? Ele chegou batendo cruzado e o Sabino chegou chutando. Pra você ver que a fase é boa, que tudo dá certo, né? Até assistência sai no jogo contra o Vitória. Mas isso, né? O lateral, que é a posição que o Ferrarese pode estar indo próximo, né, desse terceiro zagueiro, tem tido liberdade. E sem ter a liberdade ela tá aliada à confiança. E a impressão é que o Crespo conseguiu trazer essa confiança para todo mundo. Porque quando você coloca um sistema, Gabriel, tipo 3 zagueiros, como o Crespo implementou desde a sua chegada, os jogadores poderiam ficar um pouco nervosos. E acho que até ficaram naquele primeiro jogo contra o Flamengo. É um adversário forte, a gente vai ficar como? Mas depois, com o tempo, foi ficando cada vez mais solto. E a impressão que o São Paulo joga nesse sistema tático aí faz anos, né? Sem dúvida. Parece que joga nesse esquema tático já há uns 2, 3 anos e não desaprendeu, né? Quando foi de fato. Porque é uma questão, Luiz, de você saber potencializar os seus jogadores. O Crespo tá fazendo o que o Zubeldia não conseguia fazer. Poxa vida, aonde que o Zubeldia botou na cabeça dele que o Luciano era 10? Desculpa, o Luciano não é 10, gente. O Luciano é um 7, né? Que joga com a 10, uma mística camisa 10 do São Paulo, que já foi vestida simplesmente por Raí, né? Mas Ganso, né? Tudo bem, o Ganso pode ter sido um ídolo do São Paulo, mas pô, jogou com a 10 do São Paulo, se eu não me engano. Então, uma camisa tão pesada como a 10 do São Paulo. O Luciano vestir a camisa 10, não estou dizendo que mereça ou não mereça, mas eu acho que o Zubeldia viu, esse é o meu 10, então ele vai jogar dessa forma, vai jogar como um 10. O Luciano não é 10, nunca foi 10. Ele sempre foi um segundo atacante, ele foi sempre um camisa 7 ao lado do 9.
né? Ele sempre foi um Bebeto pro Romário, ele sempre foi assim, um Bruno Henrique pro Gabigol. O Luciano sempre foi esse cara de fazer dupla de ataque e ter pessoas ali armando para ele e o cara que tá do lado dele finalizarem, né? Tanto que, cara, desde que o Crespo chegou, olha o Luciano, velho. O Luciano vem sendo aí um dos principais nomes aí também, claro, dessa subida do São Paulo. É claro que a gente tem que enaltecer todo o coletivo, porque o time todo cresceu, mas destacando peças individualmente falando, o Luciano foi um dos que mais cresceu e, cara, 2 gols contra o Corinthians, gol contra o Juventude, é, 2 assistências para o André Silva contra o Bragantino. Então, assim, o cara vem crescendo. Mas por quê? Porque o técnico fez o simples. Quando a gente fala de simples é fazer arroz com feijão, cara, muitas vezes, eu falo isso aqui algumas vezes, o arroz com feijão também mata a fome, cara.